Olá, apreciadores de True Crime. Eu sou o Pedro e hoje a gente vai falar de Monstro, a história de Ed Gein, que, para quem não sabe, é uma série que está contando a história de criminosos da vida real. E a série está contando desde a infância até o que levou eles a cometerem os crimes que eles cometeram, mostra quais foram certinho todos os crimes, enfim, obviamente com muita fantasia, muita dramaturgia, mas tipo, isso é óbvio, isso sempre é esperado de uma obra de ficção. Vou analisar aqui com vocês. Não é que eu vou analisar, na verdade eu vou falar o que eu achei dessa nova temporada aí, porque essa é a terceira temporada e estamos falando do terceiro monstro, porque né, eles chamam cada uma pessoa que eles estão contando a história, cada serial killer, eles chamam de monstro, né? Que realmente não tem muito o que argumentar, são serial killers, né? Tipo, Jeffrey Dahmer, a inspiração para tanto filme da cultura pop sobre serial killers, que é o de hoje, o Ed Gein, que inclusive esse negócio de ser a inspiração para vários criminosos da cultura pop, como por exemplo Leatherface, de Massacre da Serra Elétrica, ou Norman Bates, de Psicose, esses caras são inspirados no Ed Gein. Ed Gein, que é a personalidade que está sendo contada a história nessa série. E esse negócio de ser a inspiração para essas obras famosas do horror foi o grande marketing que essa série teve. Eu vi bastante coisa e era principalmente o homem que foi a inspiração para aqueles monstros da cultura pop, daqueles criminosos da cultura pop que a gente assistiu, inspiração para O Silêncio dos Inocentes, Psicose, Massacre da Serra Elétrica, é a trinca, né, o top 3 que eles fazem merchan, né, não é que fazem merchan, que eles fazem propaganda, né? Dizendo que foi a inspiração para esses três filmes. E bem, o que eu achei, galera, é que foi bem decepcionante, para falar a verdade. Eu achei decepcionante porque eu esperava bastante coisa, já que tivemos duas temporadas falando do caso dos irmãos Menendez e falando sobre o Jeffrey Dahmer. E foram duas temporadas muito elogiadas, pelo que eu fiquei sabendo. São é, séries não, temporadas muito bem faladas, o que faz a gente ter uma certa expectativa com essa terceira temporada, com a história de Ed Gein, né? E uma figura, pô, uma história tão louca, cara. Tipo, ele fazia móveis com pele humana, sabe, cara? Isso é bizarro, isso é total conteúdo para uma série de horror true crime. True crime, para quem não tá ligado, significa crime real. Então, tipo, é uma série baseada num crime real, é um true crime. Enfim, particularmente, assim, cara, eu percebi bem que eles não tinham história para contar em 8 episódios de uma série, cara. Eu acho que a história do Ed Gein, ele provavelmente daria no máximo uma minissérie, lá uns 4, 5 episódios no máximo. Isso é perceptível na série, cara, porque, primeiro ponto, a gente tem o Ed Gein real, que oficialmente só confessou ter matado duas pessoas. Então, cara, você tem uma pessoa que tem oficialmente na conta só duas mortes e tipo, você tá fazendo, ai, a série de serial killers ou de pessoas que fizeram coisas horríveis e ficaram marcadas na história por seus crimes, e, enfim. E tipo, de fato o Ed Gein ficou marcado mais por conta do tipo de crime que ele cometia do que pela quantidade que ele fez. Mas ainda assim, cara, tipo, são só duas mortes oficiais. Então, tipo, se você quiser fazer ele matando mais gente, ou fazendo mais coisa, ou pensando em fazer mais coisa, cara, você vai ter que inventar. Essa que é a verdade, você vai ter que inventar. E a série, obviamente, inventa bastante coisa. Sei lá, ele tem umas 5 6 mortes na conta oficialmente, sendo que na vida real ele só oficiou
sendo que na vida real, oficialmente, só foram duas, sabe? Então, cara, você tem que criar alguma coisa para ocupar esse espaço que faltava. Então, por exemplo, nós temos um caso real de uma babá que desapareceu naquela região, naquela época, quando o Ed Gein morava lá, ele não morava longe. Então a babá desapareceu, depois foi descoberto todas as coisas que ele fazia. Então, tipo, meio que fica subentendido, fica criando teorias da conspiração, que foi ele o responsável pela morte da babá, que realmente desapareceu, mas não tem nada comprovando ou que leve a pensar que foi o Ed Gein, simplesmente ele morava lá perto e ela desapareceu. Aí a série meio que tem como verdade essa suposição aí de que ele teria matado a babá, a suposição também de que ele teria matado outras duas pessoas, é, que na série ele mata com uma serra elétrica, mas que na vida real parece que ele não matava as pessoas com serra elétrica, ele simplesmente matava as pessoas de qualquer jeito. E a serra elétrica, obviamente, ela foi mais utilizada na série por conta do apelo que tem ao filme O Massacre da Serra Elétrica, que a propaganda da série faz questão de toda hora lembrar que o Ed Gein foi a inspiração para o Leatherface, e o Leatherface tem como característica principal a sua serra elétrica. Então eles criaram aí essa junção aí para dizer, olha só, realmente a grande inspiração para o Leatherface, quando na verdade é tudo ficção. Outro ponto também que confirma o fato de que não tem como esticar muito a série só levando como base a vida real, porque a gente tem ele dizendo que só matou duas pessoas. Então, mesmo que você faça vários episódios dele só desenterrando corpos, porque isso de fato ele fez bastante, de desenterrar corpos e fazer sabe-se lá o que com os corpos, ficar fazendo móvel, ficar fazendo então esses negócios dele ficar fazendo móvel, dele ficar fazendo. Cara, ele fez uma roupa pra ele usar. Roupa, então ele fez uma roupa com corpo humano, cara. Isso é bizarro, cara. Isso é bizarro. Isso é muito conteúdo para uma série de horror true crime, cara. E isso até que é bem explorado, esse negócio aí dele. Só que, novamente, eles botam mais mortes na conta do Ed Gein para ocupar o espaço que faltava, para dizer que ele, nossa, olha só o serial killer que ele era, olha só o tipo de coisa que ele fazia. E outra coisa também que eles fazem para ocupar o espaço, além de botar muito mais morte na costa do Ed Gein do que realmente ele admite ter feito, a gente tem também historinhas pontuais, aleatórias de outros personagens. Por exemplo, metade de um episódio falando da namoradinha do Ed Gein, que tenta arranjar um emprego na cidade grande, não consegue pagar o aluguel e volta para a cidadezinha do interior que ela morava. A gente tem a historinha, as historinhas também, porque a série ela tem um formato que, tipo, eu acho o formato da hora. Eu não sei se ele é muito bem executado, mas a ideia de você colocar os personagens que são os diretores e os atores dos filmes de Massacre da Serra Elétrica, Silêncio dos Inocentes e Psicose, eu acho isso muito interessante. Eu acho legal essa ideia aí que eles tiveram de colocar, sei lá, o Alfred Hitchcock falando com o autor do livro, Psicose, e os dois falando, a inspiração do livro é o Ed Gein, que possuía esquizofrenia, que ele ouvia vozes, ele tinha uma relação com a mãe e tal. Então, esse negócio de contar mais sobre o Ed Gein a partir dos filmes que foram um dos grandes apelos de marketing dessa série, eu achei muito da hora. Eu achei uma ideia sensacional. Então, por exemplo, quando a gente vai ver lá na produção de Psicose, onde a gente tem o Norman Bates, que é a inspiração pro. A gente tem o Ed Gein, que foi a inspiração pro Norman Bates. A gente tem eles falando sobre a questão psicológica do Ed Gein. Então a gente tem eles falando, ele era esquizofrênico, ele tinha uma relação conturbada com a mãe e tal. Então fala mais da cabeça do Ed Gein, do psicológico dele. Aí quando a gente vai falar de Massacre da Serra Elétrica, a gente vai falar das manias que ele tinha, dos hobbies, entre aspas, que ele tinha, de pegar e fazer roupas com pele humana, de
dele se vestir, de gostar de se vestir de mulher, sabe? Esse tipo de coisa. Então, eu achei a ideia é muito interessante. Infelizmente, às vezes isso é muito mal feito por conta dessas pequenas historinhas que eu falei. Por exemplo, a gente tem a namoradinha dele que pega metade de um episódio só pra ela. A gente tem o ator que fez o Norman Bates tentando curar, entre muitas aspas, a homossexualidade dele, fazendo terapia. A gente tem o Alfred Hitchcock refletindo sobre como ele mudou o cinema, só que agora o cinema tá uma bosta. E tipo, o que que isso tem a ver com Ed Gein, cara? É pedir demais eu querer saber do Ed Gein, sendo que a série se chama Monstro, a história de Ed Gein? Sabe? Isso claramente foi um ponto que me incomodou bastante na série, que me decepcionou muito, por sinal, porque não é poucas vezes que eles fazem isso, eles fazem várias vezes de ficar dispersando o foco da narrativa em outros personagens. O último episódio, então, eu acho um episódio bem fraco e que acontece muito isso, simplesmente a gente acompanha dois policiais, a gente acompanha outros criminosos que se inspiraram no Ed Gein, mas o Ed Gein por, sei lá, metade do episódio a gente não tem, sabe, cara? Isso é pedir demais. É como eu disse, é pedir demais ver a história do Ed Gein numa temporada que se chama A História de Ed Gein, cara. Eu acho que não, sabe? Eu acho que não. E assim, galera, um ponto também para se ressaltar é o fato da ficção. Porque eu falei aqui, eles não tinham conteúdo para colocar na série, então eles inventam bastante coisa. Eles colocam mortes que nunca aconteceram, pelo menos nunca foram realmente oficializadas como o Ed Gein sendo responsável. A gente tem essas narrativinhas aí secundárias dos personagens secundários aí, essas participações deles, tudo isso, muito disso inventado, baseado, obviamente, em coisas que realmente aconteceram, porém, de modo geral, são histórias inventadas, que eles se basearam num ponto e fizeram lá a narrativa deles, a historinha deles. Os roteiristas, no caso, fizeram essas historinhas aí à parte. Assim como o próprio Ed Gein também tem bastante coisa que não aconteceu que é colocado na série. E pra mim, gente, eu confesso que depois que na primeira vez que eu pensei, tipo, nossa, metade da série é inventada, tipo, paia. Mas eu parei pra refletir, sabe? Eu vi vídeos e fiquei pensando, cara, dane-se total. Se metade da série, se um quarto dela, se 75% dela é inventado, cara, porque isso aqui não é um documentário, sabe? Não é um documentário, isso aqui é uma série ficcional. Ah, mas é baseado em fatos reais. É baseado, não copiado da vida real, gente. É baseado, não é copiado da vida real. Então, eu achei sim que algumas coisas que obviamente eles não têm a mínima ideia se realmente foi algo que aconteceu ou não, muito provavelmente algo que não aconteceu, mas se foi bem colocado, se foi algo da hora, não me incomodou. Por exemplo, a gente tem uma cena muito da hora, onde o Ed Gein tá nos negócios de esquizofrenia dele, vendo a mãe dele que já faleceu, e a mãe dele chama ele para dançar, e a gente corta para uma cena onde ele tá dançando com a roupa da mãe, e depois de virar o rosto, ele tá com o rosto da mãe em cima do dele, cara. Tipo, tá com a pele toda podre, toda, que estava enterrada, ele estava com o rosto da mãe dele na cara dele, cara. Isso é bizarro. E sabe o que isso é também? Legal. Isso é legal, isso é bem feito, é uma cena foda, é uma cena muito maneira que obviamente, muito provavelmente não aconteceu, cara. O que que a gente tem para confirmar que essa cena aconteceu? Que, sei lá, ele se vestia de mulher, que ele usava pele humana, mas tipo, essa cena específica, tem como saber se aconteceu? Óbvio que não. Com certeza não aconteceu. Mas aí é que tá. É uma cena da hora, cara. É uma cena da hora, faz sentido com o personagem. Então, tipo, não tem problema se é inventado ou não. E agora, se é aquilo que eu falei, se é inventado e não tem nada a ver com Ed Gein, é uma trama completamente aleatória do Hitchcock, da namoradinha dele, do ator do Norman Bates, da, nossa, aquele negócio ridículo do
daquele policialzinho que era filho de uma das mulheres que o Ed Gein matou, inclusive uma das únicas mulheres que realmente ele admite ter matado. É o filho dela que tá tentando fazer um leilão na casa, não sei o que, e ele tá traumatizado e virou alcoólatra. Tipo, dane-se, cara. Eu não quero saber de você. Tô assistindo a história do Ed Gein, cara. Eu quero ver o Ed Gein, mano. Então, completamente dane-se. A porcaria da historinha dos dois policiais do FBI também, que no último episódio eles estão entrevistando um monte de criminosos pra saber, pra tentar encontrar um grande crime, um serial killer que eles estão procurando há um tempão e não estão conseguindo achar, sabe? São histórias dane-se que não tem importância nenhuma pra história do Ed Gein. E, enfim, cara, é uma coisa que a série inventou e que ficou ruim. Então eu tenho problema com isso, com o que eles inventam e ficou ruim, que é mal executado, que é mal escrito, que é mal colocado na narrativa. Então eu tenho problema com isso. Agora, o que é simplesmente claramente inventado, mas não altera, não deixa ruim, não atrapalha, é bem colocado, faz sentido com o personagem, eu não tenho problema nenhum em você colocar um monte de mudança na série. Eu não tenho problema nenhum. Então, para mim, mudar bastante coisa na série não é problema. O problema é mudar e você mudar as coisas para pior. Até porque, galera, a gente tem que ver que, por exemplo, muita coisa tem visão diferente de um mesmo caso, tipo duas visões diferentes de uma mesma pessoa. Então, se você contar a visão de uma pessoa, você vai estar ignorando a visão da outra pessoa. E a outra pessoa pode ter a visão correta e você contou a visão que era incorreta. Então, tipo, ainda assim tem esse, mesmo que tenha, por exemplo, relatos de pessoas, tem duas versões da mesma história, por exemplo. E aí, qual que vai ser a história que você vai contar na série que você pretende fazer e que é baseada no fato real? A gente tem também coisas que não dá para ter certeza de que aconteceu. A gente tem coisas que aconteceram, mas que a série dá uma exagerada. A gente tem coisas que aconteceram e a série decide ignorar. Então, tem vários casos de mudança que dá para fazer em algo baseado numa história real. E dependendo do que seja, me incomoda um pouco mais, um pouco menos. Mas de modo geral, eu acho que se a mudança ela gera algo bacana, faz algo bem feito, pra mim não me incomoda. Se, sei lá, uma parte da vida importante do cara decidiram tirar, se decidiram contar uma versão de uma história que tem mais de uma versão, não interessa também. Se inventaram completamente do nada um negócio, se inventaram baseado em informações reais, não me importa, desde que seja legal, faça sentido, bem escrito, não tem problema mudar, não tem problema inventar, mesmo que o negócio seja baseado em fatos reais, porque é o que eu disse, é baseado e não copiado da vida real. E galera, outro ponto também, que eu acho que é o último que eu vou comentar aqui, é sobre o que falam sobre encoitadar demais os tais monstros que a série conta. Porque a gente viu a história dos irmãos Menendez, a gente viu a história de Jeffrey Dahmer e agora a gente viu a história do Ed Gein. E a gente vai ter uma próxima temporada com outro monstro também, da vida real, que foi um criminoso, no caso a próxima vai ser uma criminosa, mas eu não lembro qual que é o nome. E bem, galera, algo que falam é que deixam os criminosos muito coitadinhos, sabe? Mostram que na verdade eles eram mal compreendidos ou sei lá o quê. Isso é uma crítica que já existia antes de Ed Gein, da nova temporada. Eu não sei porque eu não assisti o Dahmer. Eu já conversei com gente que assistiu o Dahmer, falou que não. Falou que lá ele é um desgraçado mesmo e não tem passada de pano pra ele não. Os irmãos Menendez parece que, tipo, foi ok também, tipo, só contou a verdade. Os caras sofriam demais na mão dos pais e eles não estavam mais aguentando, sabe? Daí matou os pais. Enfim, e agora, na nova temporada do Ed Gein, cara, puta, como deixam esse cara como coitado, hein? Pô, como deixam esse cara como o mal compreendido, o coitadinho. Nossa, meu Deus, cara, como isso acontece? No último episódio, então, nossa, parece que ele vai pro céu umas 4 vezes. Umas 4 vezes parece que vai aparecer um céu, assim, pra ele ir pro céu, o Ed Gein, cara. Como ele é encoitadado, essa palavra obviamente não existe, mas enfim. Como ele é coitadinho nessa série. Meu Deus, cara. Sabe, tipo, eu até entendo. Eu entendo. Não, não quer dizer que eu concordo. Mas eu entendo falar isso. Porque, tipo,
oficialmente ele não matou tanta gente, os negócios que ele fazia era por conta de uma doença mental mesmo que ele tinha, não era por crueldade, era por uma doença mental. Mas ainda assim, cara, tipo, ele não deixa de ter feito móvel com pele humana, sabe? Ele não deixa de ter matado pessoas porque sim, porque sim. Então, então, cara, você deixar esse cara como incompreendido, como coitado, é no mínimo, questionável. Tipo, realmente você vai fazer isso, cara? Você vai fazer isso porque, tipo, é um criminoso. Você, querendo ou não, é um criminoso. É um criminoso. Mas não é assim que a série vê. A série vê bem como um coitado. Particularmente, eu acho que isso é um ponto negativo. Eu acho que, tipo, cara, a série. Se vocês querem falar que ele era um mal compreendido, foi incompreendido, inclusive tem um diálogo na série que é assim, tipo, ai, as pessoas tiraram pedaços da sua vida ou inventaram coisas a seu respeito que não aconteceram em vários filmes, te pegaram como inspiração para coisas horríveis. Nossa, você devia contar a sua história para você contar o que realmente aconteceu. Sabe, esses negocinhos tipo, pô, você foi completamente injustiçado, você devia contar a sua história real. Sabe, um negócio meio assim? E tipo, se é essa narrativa que vocês querem contar, beleza. Eu não sou obrigado a concordar com nada, obviamente, mas se é isso que vocês querem contar, beleza, tá bom, não tem problema. O problema é que vocês querem contar que tipo ele na verdade era um coitado, que ele não foi compreendido, sendo que a gente viu a série inteira que na verdade não, ele era um cara que começava a correr atrás de dois malucos e começava a correr com uma motosserra na mão assim, e girando e gritando e não sei o que, e passando a motosserra nos caras. Tipo, é muito contraditório isso, cara. Você quer dizer que ele era mal compreendido, que na verdade ele não fez as coisas por pura maldade, e sim por uma questão psicológica que ele não podia controlar? Beleza, se você quer contar essa narrativa, tá tudo bem. Mas então conta essa narrativa. Você vai botar o cara com uma motosserra na mão e começar a fatiar a pessoa no meio? É isso que você quer fazer? Fica meio contraditório, sabe? É contraditório e juntamente com essa escolha que talvez não tenha sido muito interessante, que é de ficar deixando ele como um coitadinho, me fez ter um grande problema com essa série, além das coisas que eu já comentei também. Essas historinhas bestas que eles ficam criando aí, de personagens secundários, que pega tipo metade de um episódio, cara. Meu Deus, coisa chata, velho. Enfim, galera, em resumo, eu acho que pra mim foi decepcionante essa terceira temporada, porque apesar de eu não ter assistido as outras duas, são duas temporadas muito elogiadas, são bem faladas as primeiras duas temporadas. Agora essa aqui, cara, pelo jeito não era só eu, outras pessoas também estavam no hype, estavam com expectativa e parece que está sendo bem mal visto e realmente não tá bacana não para essa terceira temporada de Monstros. É, inclusive, né? Pô, não faz nem sentido. Os caras querem dizer que ele é incompreendido, coitado, e o nome da série é Monstro, sabe? Muito contraditório. Muito contraditório. Enfim, galera, eu considero essa terceira temporada, só a terceira temporada, sobre o Ed Gein, que o resto eu não assisti. Então, terceira temporada de Monstro, a história de Ed Gein, é uma temporada nota 4. You're working too fast. I'm sorry, Mother. Just go slow and steady. Take your time, sweet boy. Galera, eu fico triste em dar essa nota. Eu queria realmente gostar, porque, tipo, é uma história que me venderam, e o jeito que me venderam foi muito top, de uma história muito legal. Obviamente trágica, né? Ele era um serial killer, então vamos lembrar disso aí. Mas já que aconteceu e vamos saber mais sobre a história desse cara, então é algo bacana, sabe? É algo legal. Já que já aconteceu e não tem como mudar, pelo menos tirar algo de bom, uma série bem feita, uma série que nem as duas primeiras temporadas, já disse, não assisti, mas pelo que falam foi bem feito, pelo menos fazer isso, pô, seria uma ótima ideia e, pô, o marketing seria muito da hora, esse negócio de, inspiração para os monstros da cultura pop, para serial killers da cultura pop. Ai, cara, como
tem potencial desperdiçado nessa série, infelizmente. Mas é isso aí, galera. Bom, e você? Gostou, não gostou de Monstro, a história da Jean? Eu, particularmente, não me agradei muito com a série. Expliquei aqui na minha análise o porquê. Mas é isso aí, a análise chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, compartilhar, se inscrever, ativar o sino e comentar nesse vídeo. Qualquer coisa que você estiver fazendo vai estar me ajudando pra caramba aqui no canal. E corta.